O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, bicorporeidade e transfiguração. Tácito reporta um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram o favor do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada dos deuses, ou do Deus, para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo, todo atento ao que iria dizer o oráculo, e percebeu atrás de si um dos principais egípcios, de nome Basilide, que sabia estar retido, doente há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basilide esteve nesse dia no templo. Se informou com os transeuntes se o viram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou de que, nesse mesmo momento, estava a 80 milhas de distância. Então, não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural. E o nome de Basilide tornou-lhe o lugar de um oráculo. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos. Mas desses dois corpos, só um é real. O outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos disso não temos dúvida. E a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação os dois corpos possam desfrutar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta de outra parte do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não tem organismo e não é formado de corpo, de carne e osso. Desapareceria no momento que se quisesse infligir-lhe a morte. Vi a Revista Espírita, janeiro de 1859, fevereiro de 1859. Os agêneres, meu amigo Hermano, maio de 1859.
o laço entre o espírito e o corpo, novembro de 1859, a alma errante, janeiro de 1860, o espírito de um lado e o corpo de outro, março de 1860, estudos sobre o espírito de pessoas vivas, abril de 1860, o fabricante de São Petersburgo, aparições tangíveis, novembro de 1860, história de Maria d'Ágria, julho de 1861, uma aparição providencial. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade e que se passou nos anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Steins. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava de ser na faculdade e de se transfigurar, quer dizer, a de tomar, em certos momentos dados, todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si. Tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Um médico do local, muitas vezes, foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que, nesse último estado, o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que durante um tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ao ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente temos observado em certos sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo será sempre uma mulher. E seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido, a princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação na disposição molecular pode dar a visibilidade, a tangibilidade, por consequência, a opacidade que o perispírito de uma pessoa viva.
isolado do corpo, pode sofrer as mesmas transformações. Que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal é a vontade do Espírito. Um outro Espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode lhe substituir a própria aparência, de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do Espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro. É preciso dizer da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade da matéria não varia, mas sofre a influência de um agente exterior que pode aumentá-lo ou diminuir-lhe o peso relativo. Como explicamos acima, nos números 78 e seguinte, é, pois, provável que se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. Consegue-se que o corpo possa tornar uma outra aparência de maior ou menor dimensão. Mas como poderia tomar uma dimensão menor? A de uma criança, como acabamos de dizer. Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Também não dissemos que o fato se tenha produzido, apenas quisemos mostrar, em nos reportando à teoria do peso específico, que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si mesmo, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Mas no caso em que ele ocorresse de não se poder dar uma solução satisfatória, isso não infirmaria a coisa. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente ser tornada invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade deduz-se muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno de transporte. Números 96 e seguinte. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agentes, que, por mais extraordinário que possa parecer, à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como explicamos na Revista Espírita, de fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui todos os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis, estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de ocasionar uma ilusão completa.
Correção. 120 Tácito refere um fato análogo: durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo, que Vespasiano alimentava, de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse. Tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu do sacerdote se Basílide viera naquele dia ao templo, inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo, para saberem de Basílide. Veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito, Histórias, Liv. Iv, Capes. Os chios. Tradução de Burnouf, 121. Tem, pois, dois corpos: o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas, desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, o demonstra, que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais, do que acabamos de dizer ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria, no momento em que o quisessem matar. Ver na Revue Spirit, janeiro de 1859, O Duende de Baiona, fevereiro de 1859, Os Agêneres, Meu Amigo Hermone, maio de 1859, O Laço que Prende o Espírito ao Corpo, novembro de 1859, A Alma Errante, janeiro de 1860, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, março de 1860, Estudo sobre o Espírito de Pessoas Vivas, o Dr. V. e a Senhorita I, abril de 1860, O Fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860. História de Maria Agreda, julho de 1861, Uma aparição providencial. 122. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha, de mais ou menos 15 anos, gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão, que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz, até, da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou, em várias ocasiões, a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de
Transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que, no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre e a que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. 2. Correção. 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos na Revue Spirit, fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. E o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão, do grego privativo, higiene, genomai, gerar, que não foi gerado.